Bom dia a todos. Meu nome é Camila, sou R3 da Cardia e hoje vou estar apresentando os casos do Rotim. Primeiro caso é a paciente MALN, ela tem 70 anos, sexo feminino, casada, 3 filhos, procedente de Guarulhos. É uma paciente que, de antecedentes relevantes, tem uma DRC já dialítica desde 2014, realizou uma nefrectomia esquerda em 2017, com carcinoma de células renais do tipo células claras, tem um hiperpara primário já resolvido, é hipertensa, tem tiroidismo, osteoporose, um lúpus cutâneo com segmento com reumatologista, sem necessidade de medicação, e uma úlcera varicosa. Bem, a história do nosso paciente, ano passado, em agosto de 2020, ela teve uma internação no HC por Covid. Na ocasião, durante uma das sessões de diálise, ela evoluiu com mal-estar, com instabilidade hemodinâmica, episódio de FA. E, nesse contexto, seriaram marcadores, teve uma curva de tropa, ela foi encaminhada para cá, para o INCOP, para a estratificação invasiva. Na ocasião, foi considerado um IAM tipo 2, e o CAT evidenciou uma DAC arterial, mas foi mantido o tratamento clínico. Ela é uma paciente que está em avaliação pré-transplante renal, tá avaliando para colocação na fila cirúrgica. E atualmente, pelo que a gente tem da última consulta dela no começo de outubro, ela estava negando angina, mas referia dispneia médios e grandes esforços. Esse é o exame físico da última consulta, em outubro, uma PA de 14/7, frequência 76. De medicação está com a TOV 80, AS, atenolol 25 duas vezes, que foi modificado na última consulta, e levotiroxina 25 ao dia. De laboratorial, a paciente que não tem anemia, apesar da doença renal, é dialítica, né, e perfil metabólico satisfatório, com LDL de 48 e não é diabética. Esse é o eletro dela, do começo de outubro. A gente vê que ela está em ritmo sinusal, com uma frequência aqui de 86, sinais de sobrecarga de átrio esquerdo, um padrão de bloqueio de ramo direito, e aqui em parede inferior, uma provável área elétrica inativa. O eletro, obviamente, seja por doença coronária ou não, significa um dano miocárdico provável com bloqueio de ramo direito, uma possível área inativa inferior. Existe uma pequena onda R em D3 e AVF, então não dá para afirmar, mas certamente bloqueio de ramo direito tem, e extracístole ventricular. Nessa fita aí parece ser de um sítio só, né? Não é polimórfica. É isso. Seguindo aqui para o raio dela, também do começo de outubro, o que chama a atenção, acho que mais sinais de congestão, que o hilo bem proeminente, com trama mais cefalizada. Lembrando que a paciente dialítica, né, a gente não sabe em que contexto foi feito o raio-x. Bem, de exames, ela tem um eco feito no HC, que mostra uma fração de ejeção de 60%, e com alteração segmentar, com uma cinesia média basal inferior. Ela realizou um Holter, né, que teve aquele antecedente de FA paroxística, mas o Holter veio em ritmo sinusal, com frequência média de 86 e extrasístoles raras, supraventriculares. Ela tem uma cintilo, que é de 2016, que não tinha isquemia e sem queda de fração de ejeção ao esforço. Agora eu vou convidar o hemodinamicista para comentar o CAT. Antes da gente ver a injeção de contraste, percebam a calcificação severa em tronco da coronária esquerda, descendente anterior e artéria circunflexa, né? A gente fala severa porque a gente vê essa calcificação ocupando a circunferência toda da artéria, né? Então, realmente uma calcificação muito importante. Então, aqui nessa oblíqua anterior direita, a gente vê uma lesão importante no terço proximal da artéria circunflexa, tá? E uma lesão um pouco mais distal, onde a artéria circunflexa já tem um diâmetro, um calibre mais fino, tá? Tem 2 ramos marginais finos e uma lesão importante aqui também. Então, nessa projeção, a gente vê placas terço proximal, terço médio da artéria descendente anterior, e uma delas realmente me parece importante. Essa lesão aqui, moderada, eu diria. Lá no ápice, a gente tem uma lesão um pouco mais importante, mas já numa parte muito distal da DA, onde ela tem um calibre muito afilado.
A gente tem lesões moderadas, é importante a gente ver em mais de uma projeção por causa de excentricidade, né? Então, aqui a lesão na artéria descendente anterior, realmente não me parece grave, e a lesão distal é realmente uma lesão mais severa, é um local muito distal, pouca área de miocárdio em risco é muito pequena e o calibre do vaso muito afilado. Nessa spider, uma projeção muito boa para a gente ver os ossos da descendente anterior da circunflexa, tá? Eles não têm doença significativa, e aqui fica evidente que aquela lesão da artéria circunflexa é realmente uma lesão mais importante no terço proximal, e aquela lesão distal, onde o vaso já é muito afilado. Essa projeção não acrescenta muita coisa. Vamos para a coronária direita. A coronária direita dominante, a gente vê um ramo descendente posterior, a gente vê uma doença significativa. A placa começa no terço proximal, pega todo o terço médio e depois um terço distal da artéria coronária direita. Tá? Aqui a gente tem calcificação, observe nessa região aqui, mas uma calcificação que não é tão importante como a gente viu na coronária esquerda. Então está aí a lesão realmente importante no terço médio da coronária direita. É verdade que o ramo descendente posterior que ela dá, apesar de ser por definição coronária dominante, o ramo descendente posterior não é um ramo de grande importância anatômica, um vaso fino, curto, é uma coronária direita que irriga pouca massa do ventrículo esquerdo. Eu acho que com relação à coronariografia é isso que eu tinha para comentar. Foi calculado um Syntagm score de 15, em relação à mortalidade em 4 anos para tratamento percutâneo 33,4 e cirúrgico 7,6. Um Syntagm 20, mortalidade em 10 anos para o tratamento percutâneo 30,5 contra 26,3 de tratamento cirúrgico. Precise DAPT 36, deu alto para paciente, e um Euroscore de 1,73. E aqui o STS, risco de mortalidade de 2,2. Essa paciente veio encaminhada de um outro colega, o professor José Jaime Galvão de Lima, que é o responsável pelo ambulatório de avaliação pré-transplante renal aqui da instituição. E uma vez feito o diagnóstico de doença coronária, esses pacientes são encaminhados para a nossa unidade para decisão terapêutica. E esse caso ilustra bem as nossas dificuldades de conduta. A gente chega no diagnóstico, por exemplo, é tão difícil chegar no diagnóstico de doença aterosclerótica, paciente de alto risco, mas agora nós temos uma paciente que aparentemente é assintomática, pelo menos ela não tem angina, ela tem essa queixa de cansaço, como a doutora Camila colocou, às vezes pode apresentar hipovolemia por subdiálise, então precisa saber em que condição ela tem essa queixa, isso às vezes é subdiálise, ela não tem angina, ela tem um teste não invasivo antigo, mas aqui também cabe uma observação, a acurácia diagnóstica desses métodos não invasivos, especialmente a medicina nuclear, ela é menor na população geral, e a gente tem um padrão anatômico até triarterial, mas como o Dr. Carlos colocou, ATA e distal, então até consideraria em termos práticos uma biarterial, sem DA proximal, vamos colocar assim, e a dúvida agora é da estratégia terapêutica. É muito difícil a gente considerar a cirurgia de revascularização numa paciente que não tem envolvimento do ramo descendente anterior. Por outro lado, o tratamento percutâneo sindicado oferece o do Dr. Carlos essa dificuldade do ponto de vista da abordagem técnica pela calcificação, que é muito comum nessa população dialítica. E a outra questão é manter o tratamento clínico. Lembrando que ela quer uma cartinha, ela quer um relatório do cardiologista liderando a parte do transplante renal e da direção do doador falecido ao futuro. Ela oferece essa dificuldade terapêutica de estratégia, e aí a gente eventualmente pode comentar se tem algum estudo em paciente dialítico, exclusivamente hoje não tem. No máximo que a gente tem o esquema CKD, mas que tem um paciente com estágio 4, que é um paciente pré-dialítico. Então, essa é a discussão. Tratamento percutâneo versus tratamento clínico, já que não existe o desenvolvimento da ela não vejo com uma paciente cirúrgica nesse momento. Convido a informação da ignorância para comentar, para iniciar a opinião. Mas, antes de tudo, eu queria comentar dois dados clínicos. Dois dados clínicos com relação a essa paciente. Primeiro é o fato dessa paciente ter tido câncer em 2017. Tá? Então, qualquer câncer que não seja câncer dermatológico, já torna essa paciente para uma paciente alto risco de sangramento. Então,
É excelente que a gente tenha a rotina de calcular os scores. Eu acho que isso quantifica o risco que tem essa paciente, tá? Mas é importante também vocês saberem, o paciente, qualquer câncer prévio dos últimos 5 anos, exceto câncer dermatológico, já torna essa paciente alto risco de sangramento. Tem um consenso, o grupo High Bleeding Risk Group, que deixa isso muito bem estabelecido. Também é importante saber que o paciente com qualquer câncer prévio é um paciente que tem mais chance de MACE, eventos cardíacos maiores, seja no tratamento percutâneo, seja na cirurgia de vascularização do cardio. Tá? Então, essa paciente, independentemente da insuficiência renal dialítica, o câncer prévio também torna essa paciente com uma chance muito maior de evento. Um outro dado curioso com relação à Covid, eu acho interessante a gente comentar. Ano passado, nós publicamos um registro nacional de infarto de paciente com Covid. Tá? Foi coordenado aqui no INCOR, mas com colaboração de colegas do Brasil todo. E a mortalidade hospitalar, na época, sem vacina, né? Na primeira onda, mortalidade hospitalar de infarto, paciente em vigência de Covid, foi de 25%. Um em cada 4 morreram. A mortalidade geral de infarto no Brasil é 5%, com uma mortalidade 5 vezes maior do que a gente costuma observar. E a frequência de infarto foi quanto? Então, a gente só 5% que foi levado para a angioplastia. Não. Aí, doutor Lu, teve de tudo. Porque 5% não é muito mais. A taxa de mortalidade brasileira de infarto é maior. É o que tem geral, é o que tem publicado, né? Provavelmente incluiria infartos sem onda Q. Provavelmente. Não, incluir infarto sem onda Q. E nessa casuística que nós fizemos, não foi só infarto com supra. Infarto com e sem supra. Então, porque só em São Paulo, estado, a mortalidade do infarto, óbvio que não dá para garantir que seja com supra, mas a maioria com supra DST é de 10,5% no estado. A última vez que eu vi na cidade de São Paulo estava 11,8%. Isso é mortalidade de infarto com supra aqui. E já tem lugar que é 20%. Sem dúvida. O último levantamento que a gente tem publicado, que a gente fez, deu 5%, mas ainda tudo, incluindo tudo. Claro, sem supra. Então, mesmo que a gente vá para os 10% do supra, 25% de mortalidade aquela coisa. Hoje, provavelmente, isso é muito menor, a vigência de vacina, tudo, a Covid tem um cometimento menos severo. Com relação assim, ao tratamento percutâneo, que é realmente a minha praia aqui, eu acho que a artéria circunflexa, a parte proximal dela, é passível de angioplastia. A única dificuldade técnica que a gente tem é a calcificação. Tá? Então, seria muito mais confortável fazer essa angioplastia tendo o cut balloon, né? Então, um balão com lâminas que a gente usa para quebrar essa calcificação. Tá? De qualquer forma, assim, a lesão proximal é um pouco mais focal, eu não vejo grandes dificuldades do stent para usar a lesão, tudo. É muito mais confortável com o cut, mas eu não acho que seja proibitivo. O questionamento que eu faço é tratar aquela parte proximal, logo abaixo tem lesão de novo. Então, é uma circunflexa relativamente fina. Então, só um ponto para vocês questionarem aí o benefício clínico. A coronária direita, tratamento percutâneo, também é factível, seria stent do terço proximal até o terço distal. Outro ponto para ser questionado do benefício também é a lesão na direita é realmente crítica, mas é um ramo descendente posterior pequeno, fino, tá? Mas é uma lesão também factível para abordagem percutânea, né? Agora tem várias interrogações clínicas aí a expertise de vocês, eu nem me atrevo a julgar. Eu queria perguntar uma coisa, essa insuficiência renal é devido à cirurgia do câncer de células graves ou já era prévia? Em 2014. Pelo que eu vi do prontuário, não sei, doutora. Isso é o que o José Jaime sofre até hoje, ele gostaria de ter biópsia de todo mundo, porque como hipertensão e diabetes são muito prevalentes,
todo mundo assume que sempre tem insuficiência renal, Pode ser diabética. E às vezes não é. Às vezes até doença renovascular que deixa passar. Então, a gente não tem esses diagnósticos etiológicos, digamos assim, confirmados da nefropatia de base. Fica a nefropatia diabética, barra hipertensiva, o câncer veio depois. E aí foi para a nefrectomia. Bom, bom dia a todos. Vou comentar um pouquinho, o Carlos já fez e o Godek já fizeram um resumo da parte clínica e da situação da revascularização hemodinâmica. Acho que o aspecto aqui já foi bem comentado por Carlos. Primeiro, esse paciente ele é um típico de Harting porque ele está fora dos guidelines, né? E os scores não são tão claros nessa situação. Então, acho que a importância do Harting ressaltando nesse caso especificamente. Uma situação que a gente encontra muito em relação aos renais crônicos, em programação de transplante, é justamente essa que o Godek colocou, quer dizer, um paciente assintomático. A gente sabe que a revascularização, hoje em dia, o grande benefício é em relação a sintomas. Obviamente que em determinadas situações também em melhora de sobrevida, né? Mas já foi comentado, o paciente já teve um câncer, tem um renal crônico, então o que a gente precisaria mais nesse paciente em relação à sintomatologia, à qualidade de vida. Como ela não tem angina, né? A revascularização, sendo uma revascularização cirúrgica ou clínica factível, né? Então a gente tem utilizado a revascularização para que a pessoa possa fazer o transplante em seguida. Nessa situação especificamente, a lesão da interventricular anterior, né? Uma lesão mais crítica, um pouco do terço médio para o distal, né? Então ela talvez não tivesse um benefício maior. A coluna direita e a circunflexo já foi muito bem comentada, são artérias de leito distais finos, né? Então, para a revascularização cirúrgica, não seria tão adequadas, né? Então, a gente teria que pensar em relação à revascularização da descendente anterior, né? Se ela teria um benefício com a revascularização da descendente anterior naquele terço médio, né? Não naquele distal, na ponta, que o Carlos comentou, tem uma lesão, mas ele tem uma lesão moderada lá no terço médio, que poderia ter algum benefício na revascularização da descendente anterior nessa posição, né? Mas, assim, a princípio, se essa paciente não fosse com transplante, ela seria tratamento clínico, né? A paciente assintomática, controlada, a gente tem que pensar se ela vai para o transplante ou não. A descendente anterior é revascularizável, né? Revascularizada. A circunflexa tem 2 campos, ela pode também ser eventualmente revascularizada. A direita que está um pouco mais complicada, porque o leito distal realmente é muito fino, né? Mas optando por uma revascularização cirúrgica, seria um terço médio distal da DA e também mais distal da CX. Eu acho que os comentários foram muito pertinentes de todos. É uma paciente já com 69 anos, na fila para o transplante dialítica, né, obviamente. Não quero ser repetitivo, mas só vou destacar os pontos que eu achei mais importantes na discussão. Primeiro, a importância da DA, uma DA muito grande, enorme, né, importantíssima, mas a lesão da DA é terço médio e distal, o que para a cirurgia é um pouco desfavorável. Além disso, como também já foi comentado, a lesão da circunflexa é importante, localizada, mas os ramos distais são finos, assim como da coronária direita. Então, é uma paciente assintomática, como Lisboa muito bem destacou, ela está sendo discutida por uma intervenção exatamente por estar num pré-transplante. Mas, para essa intervenção, existem uns detalhes muito importantes e desfavoráveis, fatores agravantes, por exemplo, para a revascularização. Uma possível obesidade, o que não impede, mas é desfavorável, osteoporose, e um detalhe que passou meio batido, a presença de varizes ulceradas nas pernas, além de, obviamente, o câncer prévio, que facilita sangramentos e uma deterioração do caso. Então, eu considero uma paciente assintomática que pode ser conduzida clinicamente, eventualmente com dilatação, se o grupo concordar, da CX e, eventualmente, na lesão mais proximal da DA. O fato dela ser dialítica e lúpica não contraindica a cirurgia, mas o restante dos fatores...
Eu acho que já se apresentou suficientemente vários dados, né? Eu só queria saber qual era a opinião do Luiz, se ele pensou em intervir ou se ele pensou em tratamento clínico. Eu digo que eu acho já. A gente não tem o resultado, a gente não tem um estudo prospectivo comparando essas estratégias para linfoisquemia CKD, mas são pacientes de estágio 4. E só um dado interessante, acho que o Carlos tocou nesse ponto, em relação ao prognóstico. A gente levantou na nossa casuística, são 2.800 pacientes que a gente avaliou para transplante, Saganelli e Dr. Guilherme. Um dado interessante foi que a idade fez diferença em relação ao benefício da intervenção do ponto de prognóstico. Quando os pacientes tinham acima de 60, 65 anos, e nós somos pacientes com injetável, de maneira geral, as curvas levam muito tempo para abrir, e a sobrevida desses pacientes não é definida pela doença coronária, sim pela doença de base. Eles não teriam benefício da intervenção porque eles morrem antes. Ou o paciente mais jovem, aí a intervenção tem tempo de mostrar o benefício em termos prognósticos, ela tem 69 anos. A gente deve diminuir um pouco o ímpeto em relação à intervenção. Ela deve ter uma evolução abreviada, não pela doença coronária. Ponto 2. Se a gente tivesse em tratamento clínico, que é plenamente defensável por tudo que foi discutido, esse é mais um motivo para a gente fazer não só um heart team, mas um kidney heart team. Porque a experiência diz que essa paciente, quando os colegas do transplante vem esse CAT, laudo, tiram essa paciente da fila. Porque eles dizem que a cardiologia não vai fazer nada, eles não vão transplantar essa paciente, convencem essa paciente que ela não vai na mesa ou no POI. Então, isso é uma angústia. O doutor Guilherme, mais uma vez, já tivemos que atravessar a rua para conversar com os colegas da nefrologia do transplante, que se a decisão da cardiologia para a manutenção do tratamento clínico pelas razões da BC, ela vai ser liberada do transplante com todos os cuidados do perioperatório. Então, mantendo o tratamento clínico defensável, a gente tem que trabalhar com o lado do outro lado na rua. Eu acho que o benefício que ela vai ter da revascularização me parece pequeno, porque é distal. A circunflexa tem a segunda lesão. Me pareceu, Carlos, não sei o que você acha, que ela tem até artérias um pouco dilatadas, porque ela dá umas reduzidas. Me parece, se comparar com catéter, são calibrosíssimas. Não sei se ela fez um grande remodelamento até a mais do que o normal. Eu achei as artérias muito calibrosas. Eu não sei qual o benefício que ela vai ter, operando ou não operando. Eu sei dos malefícios de ela operar e ter complicações, ou de colocar estente com lápis e ter complicações. Assim, a minha opinião é que eu acho que o tratamento clínico dela tem que convencer os nefrologistas que, veja, é lesão distal, lesão distal da circunflexa, o benefício revascularizando talvez não seja o que a gente espere, mas esse dado que você falou, Golda, que realmente eu pensaria muito em indicar procedimento para essa senhora, né? Eu não sei o que vocês acham. Dados a muita mobilidade na frente, é uma pessoa que tem tendência para problema, né? Sim. E não vai ser revasculada mesmo. Não. Essa história é longa, né? Antiga. Tem muitos anos que eles simplesmente têm uma ideia diferente do que é o problema. Não é só, né? Todo clínico aprendeu no passado que tem que tratar a obstrução. Ficou. Na verdade, ficar em tratamento clínico não é fazer nada. Exatamente. Não é não fazer nada. Não é não fazer nada.